Somos um tabernáculo vivo cujo qual o fogo nunca deveria apagar. Fazemos uma leitura às vezes dessa canção como se ela falasse do fogo eterno de Deus. Mas eu acredito que ela fala mais sobre nós do que sobre Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que aguardam alguma coisa acontecer. E aquelas que vão caminhando até que aconteça. A fome e a sede. A fome e a sede faz com que os céus desçam sobre você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É uma igreja aguardando o convidado. Todos os cultos. É uma igreja aguardando o convidado. Todos os cultos. As canções não são para você, as canções são para Ele. É uma igreja aguardando o convidado. Às vezes confundimos as coisas, porque no momento que estamos cantando para Ele, Ele chega. E aquilo toca o nosso coração e acreditamos que a música é para nós, não, a música é para Ele. A musicalidade é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Feche seus olhos, esquece quem está ao seu redor. O verdadeiro convidado, Ele é aquele que deve estar aqui. Não faz sentido estarmos aqui sem a presença dEle. Não faz sentido estarmos aqui sem a presença dEle. E a canção que Ele quer escutar é do seu coração. Abra os seus lábios e declare isso aí. Faça isso. Deixa o céu descer. 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 Never come. Let ever come. Deixa o céu descer.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Graças nós te damos, Rei do Universo. Obrigado, Jesus. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Todo meu ser faz eternidade se alinhar. Obrigado, Jesus. E da terra nós que somos pó, clamamos. Aviva a luz, aviva a luz, aviva a luz, Senhor. Vem meu coração, como a Ei, Jesus. Fere meu coração. uma ferida que sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar Até que o Senhor venha. Ei, Jesus. Fere meu coração. com a ferida de fome por ti. Fere meu coração. Com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar Até que o Senhor venha. Pega a sua voz, declara isso. até que o Senhor venha. Eu vou clamar Até que o Senhor venha. eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com a Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez. Se agita todo meu ser, faz a eternidade se alinhar com a natural. E da terra nós que somos povos, aviva a luz, aviva a luz, aviva a luz, Senhor.
Essa canção me faz refletir demais, porque é um pedido para que o Senhor Deus fira o nosso coração com uma ferida de amor por Ele. E eu fico pensando, o que Ele deveria fazer para que isso acontecesse dentro de nós, que Ele já não fez? O que Ele deveria fazer dentro de nós para que fosse plantado esse desespero por Ele que Ele já não fez? E a pergunta, às vezes, que não quer calar dentro do meu coração é: o que falta? O que falta para que o meu coração fique desesperado de amor por Ele? Antes de começarmos, eu queria refletir um pouquinho. E entender que o reino dos céus é como uma pérola de grande valor. O que me espanta nessa passagem é que essa pérola está lá todos os dias. Essa pérola está lá guardada todos os dias. E alguém de repente passa perto dela e encontra ela. I feel your presence. Vocês não olham para lá, vocês olham aqui. E essa pérola está lá há muito tempo. E alguém vai caminhando e encontra aquela pérola. E engraçado que até encontrar aquela pérola, o propósito do coração daquele homem era um. O rumo da vida dele era um. O estilo de vida dele era um. Mas quando ele encontra aquela pérola, parece que aquela pérola mexe com a vida dele de tal forma que agora o estilo de vida dele muda, porque agora a busca dele é só por aquela pérola. A vontade que ele tinha de outras pérolas passa e agora ele só quer aquela. E o comportamento também dele muda, porque ele vende tudo para ter só aquela pérola. Então a gente descobre que nós estamos numa brincadeira de pique-esconde, onde alguém eterno se escondeu e ele está procurando aquele que o encontra, aquele que o acha. E às vezes o que nós deveríamos orar não é fere meu coração com uma ferida de amor por ti. Nós deveríamos dizer: remove as escamas dos nossos olhos, como disse Isaías, para que eu te enxergue, para que a minha vida mude, minha vontade mude, meus desejos mudem, os meus conceitos mudem, tudo mude, e eu enxergo o que realmente tem valor dentro dessa terra. Que não é aquilo que eu acredito que tem valor, mas a sua. E uma coisa que ninguém nunca nos ensinou e ninguém nunca pregou pra gente é que aquele homem procurava pérolas, ou seja, objetos que foram gerados por muita dor, objetos que foram gerados por absurda dor. Mas o texto diz que existia uma pérola maior, que parece que aquela pérola representava uma dor maior. E o que eu descubro é que aquela pérola foi gerada debaixo da dor de um Criador. Por isso ela é maior. Acreditamos que pelo fato de Deus ser Deus, foi tudo tão simples para Ele. Tem sido tudo tão simples para Ele. Nesse exato momento que estamos sentados aqui, milhões de pessoas estão morrendo sem conhecê-lo. E eu te pergunto, será que é simples para Ele? Nesse exato momento que estamos aqui agora parados, tentando alinhar os nossos corações para que Ele seja adorado, famílias estão sendo destruídas, pessoas estão sendo contaminadas, pessoas estão sendo oprimidas. E a pergunta que rege no coração dele é: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naqueles pelos quais nunca se ouviu falar? E a pergunta crucial é: minhas pérolas ou Ele? Antes de começar, o que nós precisamos é entender que existe algo que é maior do que nós mesmos. Existe algo que é maior do que os nossos interesses. Existe algo que é maior do que aquilo que acreditamos que é importante. Existe algo que é maior do que a nossa dor. E às vezes eu penso que a gente olha tanto para a nossa dor com a ideia de tá doendo, tá complicado, tá difícil, que na realidade é só um pressuposto para a gente fingir e esconder que nós deveríamos ir atrás daquilo que é importante para Ele.
Eu acho que nós escondemos do nosso compromisso olhando para a nossa dor. Eu acho que nós olhamos tanto para aquilo que nos machuca e ficamos presos naquilo onde está doendo, está complicado, está difícil, estou sem dinheiro, está complicado o meu casamento. Eu olho tanto para as minhas complicações porque é só um pressuposto para eu não gastar minha energia descobrindo aquilo que está doendo dentro do coração dele, aquilo que está machucando o coração dele, aquilo que é importante para ele, porque afinal de contas é muita responsabilidade para quem não tem compromisso. E eu acredito que eu nasci numa terra onde eu prefiro estar compromissado com os meus interesses, com as minhas vontades. Eu acredito que nós como igreja hoje partimos de um pressuposto: se o evangelho não me trouxer benefícios, se o evangelho não me trouxer coisas boas, eu acho que eu perco o interesse de correr atrás daquilo que é importante para ele, para os benefícios dele, para aquilo que é importante para ele. A igreja brasileira gosta de propósitos. A igreja brasileira gosta de campanhas. A igreja brasileira gosta de 7 dias disso, 14 daquilo. A igreja brasileira precisa de coisas que inspire ela a se sentir beneficiada. Se você chegar numa pessoa muito antiga e der para ela um bolo de notas de R$2, que juntando todas elas dá R$500, e dá 5 notas de 100 na mão dela, ela pega as 5 notas de 100, joga de lado e fica com um bolo de 2, porque visualmente ela precisa se sentir beneficiada. E na cabeça dela, naquele bolo tem mais. Antes de nós começarmos, eu gostaria de deixar uma senha dos céus cair aqui nas nossas mãos e no nosso colo. Sabe por que você às vezes perde o interesse e a vontade de manter fazendo aquilo que é certo? Sabe por que você às vezes perde o interesse de continuar fazendo aquilo que você sabe que é correto? É porque no longo da caminhada você descobriu que isso que você está fazendo não tem tanto benefício assim. Não te deixa em evidência como você gostaria de ficar. Não te traz o verdadeiro reconhecimento que você gostaria de ter. Não traz os aplausos que você tanto espera há tantos anos, baseado em profecias que você recebeu. E hoje é uma guerra entre fazer o que é certo e entre ter o resultado e os benefícios que você gostaria. Hoje existe uma guerra entre conquistar os aplausos, o reconhecimento, o sorriso, aquela credibilidade que sai por meio de Wi-Fi, sabe, que as pessoas olham para você e se sentem bem em estar do lado de alguém tão importante como você, em troca de fazer algo que não te traz esses benefícios. Por isso a falta de vontade de descobrir a verdade. Por isso a falta de vontade de se assentar num lugarzinho daquele ali e conversar com alguém acerca do amor de Jesus, porque parece que ninguém está vendo. E de repente eu fico pensando, para que pregar para 200 pessoas, 100 pessoas? Isso não te traz tanto retorno? Para que anunciar o evangelho para pessoas que não têm condição financeira? Para que evangelizar na África se eu posso pregar nos Estados Unidos? Para que ir aos ribeirinhos se eu posso ir para a Europa? Afinal de contas, o gostoso de ir na Europa não é depois, no momento que eu ministro, é depois, porque eu posso conhecer coisas que eu não conhecia. E eu ficava me perguntando, Deus, eu já estive em Paris quase 3 vezes, nunca vi aquela torre. Já fui mais de 9 vezes em Roma, nunca vi o Coliseu. Já tive a minutos da Torre Eiffel, nunca entrei lá dentro. Já estive em tantos países, e por que aquela guerra dentro do meu coração de sair daquele quarto? Porque algo gritava mais forte dentro de mim. Eu não estou aqui para turismo, eu estou aqui por um reino. Aleluia. Apóstolo bobo é você que não tem maturidade de desfrutar. Nem eu entendi o porquê eu não fazia aquilo. A Bíblia diz, bendiz a minha alma ao Senhor por todos os benefícios. E a pergunta é, qual você encontra de fazer o que tem que ser feito? Qual benefício você encontra agora? Eu vim para cá nessa manhã com uma mensagem, mas eu acho que Deus quer fazer outra coisa aqui nessa manhã. Quem pode dizer amém? Amém. Eu gostaria que você analisasse seu coração e encontrasse os benefícios que existem para que você faça aquilo que tem que ser feito. Que benefícios que você encontra para semear e ofertar, sendo que você tem feito isso há tanto tempo e parece que você continua na mesmice?
Parece que as suas finanças continuam do mesmo jeito e a pergunta é uma troca? É um tigrinho, onde você investe parte do seu dinheiro e Deus devolve aquilo que você gostaria? Afinal de contas, a minha geração construiu um Deus pessoal cujo qual o interesse dele é cumprir só os seus ideais e as suas vontades. Ele está sentado em um alto sublime trono, pensando como ele pode fazer para te fazer mais feliz do que ele te fez ontem, porque afinal de contas, ele não atingiu suas expectativas e nem a sua vontade. Ele não conseguiu te servir do jeito que deveria servir, porque afinal de contas a religião te ensinou que a glória de um reino é a qualidade de vida do súdito. Só que a religião faltou te ensinar que esse súdito não tem vida para si, tem vida para o rei. E quem tem vida para o rei não se preocupa com a qualidade de vida que tem, se preocupa com a qualidade de vida do rei, enquanto o rei morre por você. Tente refletir um pouco sobre os benefícios que hoje você tem para fazer o que você faz. E você vai descobrir a preguiça de levantar de manhã e estar aqui às vezes. Tenta perceber qual benefício você tem de parar e conversar com um estranho. O que você vai ganhar com isso? Ah, não é você que vai ganhar, é ele, né? Ah, não é você que ganha de sair de lá para cá, é ele que ganha você de estar aqui, não é isso? Por que lutar contra a vergonha de abrir os lábios enquanto você adora, se parece que não há benefícios? Então esse texto parece que perde o sentido. Bendiz a minha alma ao Senhor e eu não te esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor me deu. O problema é que na realidade nós nos esquecemos de todos eles que colhemos todo santo dia. Tratamos como comum aquilo que nos é dado constantemente. E a Bíblia fala que nós devemos ser pequeninos no reino dos céus e entender que o reino é feito das criancinhas. E eu fico fascinado de ver um bebê. O bebê nasce desesperado pelo seio da mãe. Ele cresce desesperado pelo seio da mãe. E ele permanece desesperado pelo seio da mãe. Não tem uma única vez que ele não valoriza tudo aquilo que ele recebe da sua mãe. A mãe chega perto dele, só dele sentir o cheiro ele se alegra. Só dele percebê-la próximo ele se alegra. E às vezes eu fico pensando, quem tem que aprender com quem? O nosso Pai de amor, cujo qual Jesus nos ensinou e nos exemplificou através da sua própria vida, dizendo: quem vê a mim vê o Pai, nos deu a entender e a conhecer que está na hora da nossa mente virar um pouco. Uma pessoa que eu não preciso dizer quem falou assim: eu não entendo, é uma guerra interna dentro de mim, Wagner. Eu falei: que guerra é essa? Ela falou: simples. Eu tinha uma vida cujo qual eu me alegrava em fazer as coisas para Deus. Eu me alegrava em viver no secreto. Eu me alegrava em viver escondida. Eu me alegrava em fazer as coisas principalmente quando ninguém estava me vendo. Eu me alegrava em servir, mesmo se alguém não me reconhecesse. Porque eu sabia que lá no céu havia um Deus que não é só Deus, é meu Pai. E que Ele me recompensaria em secreto sobre tudo aquilo que eu faço em secreto para Ele. E eu tinha mais prazer em fazer em secreto do que fazer visualmente para que as pessoas me vissem. Porque Ele me criou uma pessoa diferente. Ele me criou para ser diferente. Eu sou tão diferente que eu sou contenciosa para algumas pessoas, mas sou amada e querida por aquele que me fez diferente de todas. Eu me visto diferente, eu ando diferente, eu falo diferente. E mesmo que ninguém me enxergue diferente, para Ele eu sou. Porque Ele me chamou para ser assim. Eu já estava evangelizado com tudo isso que eu ouvia. Eu já estava evangelizado com isso, para mim já estava bom. Eu já estava quase dizendo: Jesus, uma vez mais, eu te quero. Quando essa pessoa me disse: mas eu não sei o que acontece. Uma certa altura do caminho, meu coração virou. E eu passei a me preocupar mais com a aprovação das pessoas do que daquele ser que me amava em secreto e me recompensava em secreto.
Porque tem um paralelo muito interessante. Quando eu busco o reconhecimento das pessoas, ele é imediato às vezes, ou ele vem a curto prazo. O reconhecimento dos homens ou da igreja vem muito rápido. Você já escuta o som das palmas antes mesmo de você percebê-las sendo batidas. Mas parece que o reconhecimento que vem em secreto, ele não vem por Sedex, ele vem por PAC. Ele demora um pouco mais para vir. Parece que o reconhecimento que vem por secreto, ele demora mais tempo para chegar no nosso coração. Parece que Deus às vezes fica atrasado. Parece que Ele demora para nos dar a paga daquilo que fizemos. Só que está justamente aí o segredo. Existe uma senha no mundo espiritual que as pessoas parecem que não entenderam ainda. Parece que as pessoas ainda não conseguiram compreender. Quando realmente a glória de Deus naquilo que fazemos? Quando realmente a glória é dada para Ele? Pense no momento que você pecou. Pense no momento que você errou. Pense no momento que você fez algo muito feio e que você sabe que você está completamente errado. E de repente Deus te convida para fazer algo nesse cenário. Você está todo sujo, todo feio, todo horroroso, todo pecador, todo se sentindo um lixo. E nesse momento que você está sentindo isso, Deus te convida a fazer algo. E você vai com muita dificuldade, se sentindo temoroso. Você pisa com cuidado porque você se sente pecador. Você fala com muita atenção para não estragar o que Ele está fazendo. Porque você está se sentindo todo torto e todo errado. E de repente, no meio daquele comportamento, Deus faz uma avalanche, Deus faz algo poderoso, Deus restaura, Deus cura, Deus transforma, Deus faz algo que não faz sentido Ele fazer, porque você não mereceu que aquilo acontecesse. Você não jejuou, você não orou, você não buscou, você não leu a Bíblia, você não caminhou uma vida de santidade, pelo contrário, você fez tudo errado, cara. E as pessoas chegam em você e falam: uau, que incrível o que aconteceu, que maravilhoso o que aconteceu. Você fala: não, é Ele. Seu coração aponta 100% para Ele. Seu coração referencia 100% para Ele. Seu coração se sente injustiçado de alguém tentar te entregar uma coisa pelo qual você não fez nada para merecer. Absolutamente nada. A única coisa que você consegue sentir é culpa, condenação. E aquele pensamento na sua cabeça: como que ele tem coragem de fazer alguma coisa através de mim, ou me pedir alguma coisa no cenário onde eu me encontro? Por que que ele não veio semana passada, que eu estava hypando? Por que que ele não chegou mês passado, que eu estava no trono, sentado assim, ó? Ele quis vir bem agora. Ele precisou de mim agora. Eu acho que Deus chegou atrasado. E naquela hora eu me sinto absurdamente injustiçado por qualquer palma que alguém me entrega, por qualquer elogio que alguém me entrega. A minha alma não tem espaço para me envaidecer. A minha alma não tem lugar, ela está batida. Ela está condenada, ela não consegue me trazer o estilo, o cheiro, o gosto da arrogância, da prepotência disfarçada de não. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. 1 para Ele, 4 para mim. Eu estou sendo visitado todo dia. Não tem um único dia que Ele não vai lá tomar um café comigo e conversar comigo. Antes era eu que marcava uma reunião com Ele. Hoje é Ele que marca uma reunião sem horário, sem data, sem momento. Ele diz: é agora, e ali nós vamos começar a conversar. Ele tem me pegado quebrado, destruído, esmiuçado, desfeito, arrebentado e tem sentado para começar a me ensinar coisas. Como por exemplo Wagner: quando toda honra e toda glória é dada para mim. E de tanto me visitar no mesmo cenário, eu descobri, no momento quando eu fiz tudo errado,
no momento quando eu estou todo errado, no momento quando eu estou todo feio, estranho, pecador, condenado, culpado, é nesse momento que tudo está errado e uma única coisa dentro de mim está certa: o meu coração, que não se sente digno de nada daquilo que o Senhor fez, que não encontra subsídio nas minhas atitudes para justificar a bondade que nos foi feita. O meu coração que não encontra fundamento, não encontra uma foto para poder justificar, um vídeo para poder dizer, tá vendo, ó, foi o Wagner que fez. Não. A única coisa que o meu coração consegue encontrar: você não merece e foi revestido por um sangue, por uma graça, cujo qual você não fez absolutamente nada. E aí eu respondi para aquela jovem moça: filha, sabe por que está essa guerra dentro do seu coração? De você tentar fazer aquilo que você fazia antes, e hoje ser tão pesado e você não conseguir. É porque você não enxerga mais benefícios em agradá-lo no seu secreto. Não tem mais reconhecimento. O nosso coração, em certa altura da caminhada, ele fica dobre, ele se quebra, ele fica entenebrecido. Ele começa a gostar de alguém que fala para você alguma coisa, ele começa a gostar de um bajular, ou ele está tentando chamar a atenção de outra pessoa que não é a verdadeira pessoa que te conquistou a primeira vez. Um certo dia você estava no mundo e uma pérola brilhou mais do que as outras pérolas. E quando você olhou para essa pérola chamada Cristo, você ficou desesperado e falou: eu quero esse Deus para mim. E agora toda a sua atenção e toda a sua vida está pautada somente nele. Mas no meio do caminho, você passa a crescer demais. Você passa a ficar grande demais sem perceber que você está crescendo. E você já começa a dividir o seu sofrimento com o dele, como se fosse a mesma coisa. Você já começa a acreditar que o brilho dele e o seu está quase a mesma coisa, mas você não consegue assumir isso, porque não somos verdadeiros conosco mesmo, não temos a coragem de olhar para o nosso interior e entender que estamos já dividindo o trono com Jesus. Ele está sentado aqui, eu já estou na beiradinha, quase que empurrando ele para fora. Eu já começo a acreditar que eu sou importante demais, que eu tenho dinheiro demais, que eu faço demais, que eu aconteço demais. Eu reino na minha casa e quero reinar dentro do reino dele, sobre ele também, sobre todas as coisas. Embora o apóstolo Paulo diz que Deus, o Todo-Poderoso, sujeitou toda a terra e todas as coisas, menos ele, aos pés de Jesus Cristo. E aí o nosso coração quebra. Quem nunca viveu isso? Eu tenho duas verdades para te dizer: se não cuidar, vai viver. E se já viveu, tá me entendendo? E ali a gente vai perdendo o prazer, porque é injusto. Eu tô em casa fazendo meu marido feliz, a irmã tá vivendo um demônio desgraçado de vida, e as pessoas chegam: uau, irmã, como você é incrível. E eu olho para aquilo e falo: cara, isso não tá certo. Eu me esforço para fazer todas as coisas e meu marido não vê o que eu tô fazendo. Eu oro, eu busco, eu cuido, eu sirvo, eu honro, e parece que os olhos dele estão em outra pessoa, não tá em mim. E na tentativa desenfreada de tentar chamar a atenção do meu marido, eu esqueço que eu perco o caminho que estava forjado e formado dentro do meu coração, que me fazia amá-lo no secreto. Quem? Meu marido? Não. O meu rei, o meu verdadeiro marido, Jesus. Aí sabe o que acontece? Eu começo a procurar a atenção de homens e não mais a atenção de Deus. E eu começo a acreditar que para ter a atenção de Deus eu preciso fazer coisas.
E agora que eu não estou conseguindo praticar todas aquelas coisas maravilhosas que Ele foi me conduzindo a praticar dia após dia, agora eu não estou conseguindo mais, porque eu não enxergo mais benefício. Aquele salmo já não me faz mais sentido. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não tem benefício. Então é uma força de eu fazer o que é certo sem me sentir privilegiado, abençoado, cuidado, amado. E a gente aprende que a gente só sente a transformação do reino chegar quando eu me sinto amado, não quando eu descubro que Ele me ama. Porque descobrir que Ele me ama já não faz mais sentido. Eu preciso me sentir amado. E agora eu estou num dilema terrível, eu me sinto a pior das espécies. Por quê, apóstolo? Porque é simples. Porque antes eu tinha uma prática espiritual que determinava a minha espiritualidade. Eu podia olhar para mim e falar assim: eu sou uma pessoa extremamente espiritual. Olha como eu trato a minha esposa. Olha como eu trato os meus filhos. Olha como eu trato as pessoas ao meu redor. Eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que jejua, eu sou uma pessoa que lê a Bíblia. Um dia tentaram subornar um homem chamado Daniel, dizendo: faz o seguinte, destrói a lei que ele tem da prática que ele tem, que você vai descobrir que ele vai trocar o Deus dele por outra coisa. Só que esqueceram que o relacionamento que Daniel tinha não tinha nada a ver com a prática que ele praticava. Ele era Daniel com oração ou sem oração. Ele era Daniel com prática ou sem prática, porque ele era alguém que decidiu viver com Deus. Alguém que foi entregue a Ele desde criança. Então, nesse rumo dessa prática, dessas coisas todas espirituais, meu coração ficou dobre, no meio do caminho eu me perco. Agora eu olho para trás, não pratico mais aquilo e não me sinto mais espiritual. Por que eu não pratico? Porque afinal de contas a minha espiritualidade depende das práticas espirituais que eu faço. Ou seja, um homem espiritual é fruto e produto de práticas espirituais. E aqui vem o meu primeiro desafio. Vasculhe a sua mente e o seu coração em todos os relatos bíblicos que você tem. Conte com a sua mão quantas vezes você lembra de Jesus orando. Quantas vezes você lembra de Jesus lendo a lei? Quantas vezes você lembra dele jejuando? Fica com isso no seu coração um pouquinho. Então eu olho para trás. As práticas que determinam a minha espiritualidade, elas não têm. A força que eu deveria ter para continuar com aquelas práticas, eu não tenho, porque eu não me sinto beneficiado por praticá-las mais. E agora eu estou no pior dilema do mundo. Eu descubro que não existe prática, não existe vontade, e eu já não quero mais a atenção dele, mas não quero assumir. Eu quero que as mesmas pessoas que bateram palma para aquela mulher que é perdida dentro de casa, mas espiritual fora de casa, venham para mim também. E que alguém valorize os meus anos de fidelidade oculta. Agora o mundo espiritual me deve. O reino dos céus me deve. Será que ninguém vai lembrar tudo que eu fiz em oculto? Será que Deus vai ser injusto e fazer com que as pessoas me julguem pelas práticas que eu fiz e ninguém viu? A não ser Ele? E agora eu fico com a sensação de dívida. Você não sabe quem sou eu. Você não sabe o que eu vivi. Você não conhece o meu passado. E tá tudo bugado dentro de mim. As práticas são boas. O lugar para onde eu olho é bom. Mas o meu coração está orgulhoso. O meu coração quer dividir um trono. O meu coração quer juízo e justiça, mas não é da igreja de Deus. Dentro do meu coração está assim: Deus, eu exijo que o Senhor faça a igreja valorizar tudo que eu fiz. Mas eu não tenho coragem de falar isso, cara. Eu não tenho. Quantas vezes eu me vi desse jeito? Quando passei 7 anos guardado dentro de um armário, guardado dentro de uma casa, guardado dentro de um ambiente, guardado em qualquer lugar que você quiser chamar o nome que você quiser, eu falava: Deus, o que você fez? De duas uma.
Ou o Senhor agiu como um francês e me arrancou a francesinha, me deixou de lado, de forma educadinha, né? Vem cá, meu filho, senta aqui um pouquinho, né? Eu acho que você fez muita besteira, fica aqui no cantinho. E eu falava, Deus, se eu fiz besteira, eu fiz em oculto entre eu e o Senhor. E eu não acredito que eu fiz besteira. No primeiro ano eu entendi, no segundo eu entendi, no quarto eu entendi, no quinto eu entendi, no sexto ano eu já estava desesperado. Falava, Deus, por que você está fazendo isso comigo? O que eu fiz? Onde foi que eu errei? Eu queria que o Brasil respeitasse aquilo que eu tinha feito dentro dele. Quando os meus olhos buscam a atenção dos homens e não mais a atenção desse Deus, esse é um momento que tudo por fora pode estar correto, mas o meu coração está errado. Agora, quando eu estou errado, pecador, sujo, feio, existe uma coisa que nós precisamos a refletir. Quando enxergamos a nossa condição sem o sangue, quando entendemos que quando Deus olha dos céus para a terra, não há ninguém puro e justo, a nossa justiça são como trapos imundos e desprezíveis diante dele. Aí é uma hora que nós enxergamos tudo pelo lado de fora errado. E um coração justo, valorizando e honrando o único que é digno de honra, de glória, majestade e domínio, que é Jesus. E eu disse para a jovem filha, a primeira coisa que você precisa fazer para voltar a ter força de novo, para você ter aquela caminhada, é olhar para trás e restaurar o benefício. É olhar para trás e ver a grandeza e ver o benefício e ver as vantagens que existem de você permanecer aonde você nunca deveria ter saído. Permanecer ali. Permanecer no lugar onde você nunca deveria ter saído. Aonde o centro era o seu Pai. Aonde o foco era o seu Deus. Aonde não tinha a ver com você, tinha a ver com Ele. Mas no meio dessa caminhada nós descobrimos mais uma coisa. O amor dele por nós. Quando nós estamos aqui nesse lugar aqui, bagunçados, sem práticas, com o coração dobre, sem consciência do que está acontecendo, com foco no lugar errado, nós passamos a acreditar que Deus não nos ama mais. E por que, apóstolo, que Ele não nos ama mais? Porque afinal de contas eu não mantive as mesmas práticas que eu tinha antes, que era o motivo pelo qual Ele sempre me amou. Ele me ama porque eu fazia no secreto. Ele me ama porque eu sou justo. Ele me ama porque eu faço o que é certo. Ele me ama porque eu sou ministro. Ele me ama porque eu oro. Ele me ama porque eu jejuo. Ele me ama porque eu leio a palavra. Ele me ama porque eu prego o evangelho. Ele me ama porque eu sou marido. Ele me ama porque eu cuido dos meus filhos. Ele me ama porque eu discipulo você. Ele me ama porque eu faço coisas para Ele. E se eu pudesse conversar com essa jovem mulher mais uma vez, eu diria para ela nessa manhã: minha irmã, a primeira grande chave que você vai utilizar para restaurar os benefícios que você precisa, para voltar a ter as mesmas práticas que Ele te convidou a ter dia após dia, te ensinando desde a sua infância, como você me disse. A primeira grande chave é essa: Ele nunca te amou por nada do que você fez. Ele nunca te amou por nenhuma prática que você executou. Porque o amor dele não depende de obras de homens. O amor dele foi revelado pela obra do Filho dele na cruz. Você não faz o que é certo e por isso Ele te ama. Ele te ama principalmente quando você mais precisa, quando você se sente, está e se comporta de forma toda errada. A primeira grande chave para você restaurar os benefícios do seu coração é esse: quem mudou foi você, não foi Ele. Porque Ele é como os montes, inabaláveis e imutável. Ele não muda.
O mesmo amor que Ele tinha por você, quando você fazia tudo que era certinho, bonitinho aos olhos dele em secreto, é o mesmo amor que Ele permanece tendo por você até o dia de hoje, independente se você alinhou teu coração ou não. É o mesmo amor. Todos os dias, absolutamente todos os dias, Ele tem me visitado e tomado, no bom sentido, um café espiritual comigo e tem parado e falado: Wagner, eu quero que você descubra o que realmente é. Hoje eu acordei de manhã dentro daquela cama, conversando com Deus, Deus falando assim: Wagner, quando que a minha glória vai ser manifesta? Se o seu coração não estiver do jeito que ele está. Eu falei: Deus, então eu tenho que viver em pecado porque meu coração está assim? Não, Ele falou: Wagner, você tem que viver em consciência para o seu coração estar assim. Porque em pecado você já estaria se o sangue do meu filho não estivesse sobre você. Não há quem tenha atitudes na terra que consigam se santificar por si mesmos, Wagner. Quando você olha para aquilo que eu faço e se sente indigno, é porque o seu coração corresponde ao meu, enxergando que não é o que você faz, é quem eu sou. Que nem eu dependo dos meus comportamentos para ser quem eu sou, porque eu serei o que eu serei. Acordei me sentindo a pior das espécies da terra. Acordei com vontade de não estar aqui sentado com vocês. Acordei querendo sumir. Acordei me sentindo a pior das espécies do mundo. E o meu coração estava Deus. Aí o Senhor Deus falou: Wagner, tá vendo? Qualquer coisa que eu fizer através de você, você já não é mais responsável. Qualquer comportamento que eu executar através de você, já não é mais você fazendo, só eu, porque você não vai dividir o trono comigo. Nenhum benefício que você conquistar nesse dia de hoje vai ser mérito seu, vai ser só meu. Essa é a hora que eu sou adorado. Essa é a hora que a glória e a honra é minha, no seu coração. Porque não me importa o que sai pela sua boca. Porque a minha geração de hoje, Wagner, é uma geração que me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. É uma mão que levanta e diz: eu sou do Senhor, só naquela hora. E só da boca para fora, e só com um gesto corporal, mas o coração está longe, Wagner. Eu estou cansado, meu filho, de uma geração de performance. Eu estou cansado de uma geração que vive de práticas e não de relacionamento. Eu falei: pai, peraí só um minutinho, como assim? Relacionamento não é uma prática? Ele falou: nunca foi e nunca vai ser. Relacionamento não está contido nos comportamentos externos. O relacionamento representa como está dentro do seu coração. Se eu não dependo das suas obras para te amar e cuidar de você, então eu não dependo de prática nenhuma que você faça. Eu dependo de uma decisão que você teve há muitos anos atrás, de que o seu coração, de que sua vida, ela é minha e sempre será minha. Hoje, meu filho, pessoas pregam mais ou menos assim: o reino é feito de chaves. Se você tem a chave, você abre, entra, faz, executa. Mas não tem nada a ver com você. A glória é dele. Como é que é? Sou eu quem pego a chave. Sou eu quem abro a porta. E sou eu quem passo por dentro dela, não é ele. O reino é feito de um coração consciente, cujo qual a revelação verdadeira bateu ali dentro, como um martelo que esmiuça a penha, como espírito e vida, como aquilo que divide juntas e medulas, bem e o mal, alma e espírito, que é a verdadeira palavra genuína de Jesus, e que trouxe a consciência para você, que no mesmo estado de um pecador pobre, sujo, desprezivelmente indigno, é a mesma condição de um coração que nós deveríamos ter quando a nossa caminhada é toda santa, toda justa e toda pura, porque toda honra e toda glória não é dada para aquilo que eu faço, como eu reajo e como eu ajo, mas sim para Ele, por aquilo que Ele fez
dentro de mim e permanece fazendo todos os dias, me dando consciência que é por Ele, não por mim. Ô frase que bate dentro do meu coração todos os dias: se você não orar mais, Wagner, se você não jejuar mais, Wagner, se você não ler mais a Bíblia, o que sobra da sua espiritualidade, meu filho? O que sobra da sua espiritualidade? Tá bom, pera aí, vamos fazer o seguinte. Nós estamos aqui hoje, dia 3 de agosto, às 11h50 da manhã, Florianópolis, Santa Catarina. Você me escuta uma mensagem como essa e você entende que não é mais importante a oração, a leitura da palavra, e que não é mais importante o jejum, não é mais importante nada disso, porque Deus não olha os seus comportamentos, Deus olha o seu coração. Tá bom, deixa eu brincar um pouquinho de máquina do tempo. Vai passar alguns meses, você já não vai se importar mais com a oração, com a leitura da palavra, com o jejum, com mais nada dessas coisas, né? Com essas práticas espirituais que definem a nossa espiritualidade na cabeça humana e não na divina. Aí vai dar uns 3, 4, 5 meses, você vai se esfriando da fé, se esfriando da fé. Por que, apóstolo? Simples, porque eu só me enxergo espiritual quando eu tenho práticas espirituais. Porque foi assim que eu fui ensinado na minha geração em 2025. Eu dependo das orações, eu dependo da leitura da palavra, eu dependo do jejum, eu dependo dessas práticas espirituais para eu me sentir espiritual. Não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Fala mais sobre mim do que sobre ele. Para eu me sentir espiritual perto desse homem aqui, eu preciso estar em jejum. Para eu orar com ousadia no trono da graça de Deus, como nosso querido profeta maravilhoso apóstolo Paulo disse, eu preciso estar com a conta verde. Porque afinal de contas são as minhas atitudes que me dão honra e credibilidade para chegar diante do trono e falar: Deus, abençoe minha família. Porque no dia que eu pequei eu não tenho coragem nem de chegar diante do trono. Porque o meu coração já se perdeu, esquecendo que não fala sobre mim, tem que falar sobre Ele. Tem que falar sobre aquilo que aconteceu na cruz e não sobre aquilo que eu fiz depois da cruz. E ali você vem, né, não orando mais, não jejuando mais, não praticando mais aquele evangelho que você praticava, né? Aquela oração, aquela prática espiritual toda. Porque você já descobriu que não precisa disso, agora você está abençoado. Está na bênção, coisa maravilhosa, é bênção, né? Aí chega um amigo do trabalho e fala: e aí, cara, tu viu aquela mulher lá, cara? Não, vi não. Eu não ligo para essas coisas. E você vai morrendo aos pouquinhos, porque você já não jejua mais, você já não ora mais, você já não busca mais, não faz mais nada. E nisso começa aquele processo, porque afinal de contas essas práticas é buscar a Deus. Só que a Bíblia diz: se você não buscar de todo o coração, não adianta ter prática nenhuma. Eu acho que eu já dei um spoiler dizendo que isso é uma prática religiosa, mas vamos continuar aqui. Ali eu começo. Aí eu já começo a olhar a parte da mulher que eu não deveria. Aí daqui a pouco o que tem? Nada muda a minha espiritualidade. Eu já estou sentado com ele já me oferece um negócio, eu já olho e falo: deixa eu ver. Nada vai mudar a minha espiritualidade, já bebo um pouquinho, ali começa. E assim vai entrando aquela saga. Daqui 8 meses, 9 meses, você tá perdido, cara. Daqui 8 meses você tá perdido. E deixa eu adiantar pra você, vem cá. Deixa eu adiantar, deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa eu adiantar uma verdade pra você. Daqui 9 meses você vai ver um vídeo meu na internet e vai falar: ele ali é o culpado. Ele é o culpado de pregar essa mensagem. Porque eu era mais feliz quando eu orava. Eu era mais feliz quando eu jejuava. Eu era mais feliz quando eu lia a Bíblia. E por causa dessa falta dessas práticas eu fui me perdendo. Eu fui desviando. Eu fui saindo da graça de Deus. Eu fui deixando de praticar coisas que Deus queria que eu praticasse. Nem tudo que está na internet vem de Deus. Sim, isso é uma verdade. Aí você volta para o mesmo looping de novo. 1 ano depois está lá você, crente agora, crente, homem de Deus,
Orei 5 horas, estufei o peito e senti o senhorio. Li 20 horas da Bíblia Sagrada e me sinto o mais espiritual da terra. Não tenho respeito para conversar com meu pastor. Eu chego nele e falo, você não entende. Os pais da igreja não dizem isso, querido. Respeita o Pai Eterno, respeita a sua autoridade, abaixa. Se você tivesse um coração voltado para Cristo, você não falaria com seu líder desse jeito. A disputa não é quem tem mais conhecimento bíblico. A disputa está só dentro do seu coração, porque dentro do coração dele não existe. Dentro do coração dele só existe, eu preciso amar essa pessoa ao ponto de dar minha vida, porque eu preciso apresentá-la diante de Cristo. E ali passou-se um ano inteiro e você voltou ao mesmo looping de novo. Jesus, vamos lá. Aí nós entramos na religião dos super mega power espirituais. Líderes do Evangelho de 2025 hoje que querem impor para você uma rotina espiritual, uma agenda espiritual sobrenatural. Você vê eles subindo ao monte, você vê eles horas e horas de joelho. Eu orei tantas horas, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquele negócio todo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Anjos visitavam Moisés? Não precisa responder, eu te respondo sim. E o que Moisés disse para Deus quando Deus disse para ele, vá até tal lugar? Ele falou assim, os anjos vão? Ele falou, vão. Os mais caprichados, sim. Aqueles que lutam jiu-jitsu com Kung Fu, eles vão sim. Eu não quero. Se a sua presença não for, não tem anjo no céu que me faz sair daqui até lá. Porque eu já descobri que o relacionamento não é com anjos. Eles nem conversam com a gente direito. Não vem tentar espiritualizar uma coisa que você acha que eu não conheço. Meu ministério é regado de anjos constantemente. Mas eu não quero nada com eles. Eles estão aqui a serviço do rei para cuidar de mim pela misericórdia eterna dele. E aí começa a doutrina angelical. O anjo me disse isso, o anjo me disse aquilo, o anjo me guiou, o anjo fez isso. Tenha temor do anjo, tenha temor de Cristo. O anjo me deu tal direção. Se um anjo aparecer e me dizer alguma coisa e Deus não me disser, eu não faço. E aí começa aquela saga que nunca mais acaba. Uma espiritualidade tão grande, tão poderosa, que eu fico pensando naquela passagem de Jesus. Ah, mestres, criam jugos tão pesados que não tens nem coragem de tirar uma fagulha para ficar leve, para que eles entrem no reino. E você fica se sentindo aquele lixo, você fica se sentindo aquele verme. Porque você não consegue carregar as mesmas práticas que essas pessoas. E detalhe, deixa eu te contar um segredo. Sabe qual é o combustível desses mega power ultra espirituais? O combustível deles é se sentir mais espirituais do que você. Enquanto eles se sentirem mais espirituais do que você, eles têm energia para continuar praticando o que eles praticam. E a pergunta que não quer calar é aquela que me visita todos os dias. E o legal não é uma pergunta, é uma pessoa. E não é qualquer pessoa, eu estou falando de um pai de amor e poderoso que vai tomar um cafezinho comigo todo dia. Se tirar a espiritualidade dessas pessoas, as práticas espirituais dessas pessoas, o que sobra de espiritualidade? Lembra da pergunta que o pai me pediu para te fazer? Quantas vezes você viu Jesus lendo a lei? Quantas vezes você viu ele orando? Estou desafiando? Pegue a Bíblia e leia, lembra a sua mente? Quantas vezes da Bíblia Sagrada você viu ele jejuando? Apóstolo, ele é o exemplo, ele mostrou o que tem que fazer. E aí ele me fez uma pergunta, ele falou, Wagner, quantas vezes você viu ele fazendo o que ele me viu fazer? Quantas vezes você viu ele falando o que eu estava falando? Quantas vezes você viu ele se relacionar comigo? Falei o evangelho inteiro. Ele falou, tá vendo a diferença? Não é sobre práticas e performance, Wagner. É sobre relacionamento. É sempre algo maior. É sempre algo maior, é sempre uma revelação nova, é dimensão, é portal, é não sei o quê, é sempre coisa maior. E você perde a profundidade que está contida na simplicidade do evangelho, que é espírito e vida.
O cara não tem coragem de parar e entender que ele tem que ser mais carinhoso que a mulher dele. Não, primeiro ele vai quebrar os portais. Vai cuidar da tua mulher, rapaz! Como Cristo amou a igreja se entregando por ela. E nisso eu me sinto poderoso para expulsar um demônio. Porque eu orei, eu li a palavra, eu jejuei, eu busquei, eu fiz muitas coisas e eu perco aquele coração de pequenino dependente. Os anos da caminhada não faz mais com que eu precise, que eu aprenda alguma coisa. Ou seja, eu não olho para 30 anos de crente e eu falo, o demônio vai sair porque eu estou há 30 anos. Não. Eu descubro que nesses 30 anos, todas as vezes eu dependi dele. Não importava diante de quem. Não fala sobre o tamanho do espírito que eu confronto, fala do tamanho do Deus que eu dependo. Quando você remove o jejum de Jesus, só esse, tá? Que foi um só. O resto depois você lê sozinho. Quando você remove as orações de Jesus, quando você remove a leitura da lei de Jesus, sabe o que sobra? Um filho ardente de um coração poderoso que vivia 24 horas um relacionamento profundo, integral, entregue, perfeito, sem nenhuma variação, nem deitado, nem dormindo, nem descansando, permanentemente conectado e vivendo a realidade do seu Pai na terra, ao ponto de dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. A gente tem que ficar fazendo malabares hermenêuticos para justificar doutrinação e doutrinas espiritualísticas de mega power super ungidos da nossa atualidade. Nessa hora eu falo, Deus, para que eu fui estudar? Que eu vou virar uma pedra no sapato desse povo. Aquela jovem acreditava que essas práticas aqui faziam com que ela fosse espiritual. Mas Jesus disse que o fariseu que dizia, eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo tantas vezes por dia, não foi o rapaz que Jesus elogiou. Jesus elogiou o cara que 3 vezes por dia fazia tudo errado, 3 vezes por dia fazia tudo torto, mas bateu no peito e disse, Deus tem misericórdia de mim. Aí eu te pergunto, as orações e as práticas espirituais daquele fariseu justificou? Ou Jesus disse que aquele que pediu a misericórdia saiu dali justificado? Sai desse looping. Sai desse looping. Sai desse looping. Aquele que me buscar de todo o coração, entendeu? Não adianta ter uma prática de oração se o seu coração não está nele. Não adianta ter uma prática de leitura se o seu coração não está nele. Apóstolo, eu aprendi um princípio: fazer o que é certo mesmo que o meu coração não esteja correto. Perfeito, pratique isso. Pratique a oração mesmo que seu coração não esteja certo ainda. Mas entenda um princípio: não se acostume com ele do jeito que ele está. Permaneça com seus olhos olhando para o seu coração e para Cristo, até que Cristo e o seu coração sejam um. Até que o seu coração tenha um trono e quem se assente nesse trono é Jesus e não você. Entenda que essas práticas espirituais, ela não demonstra a sua espiritualidade. É como o seu coração se comporta diante das ações e como o seu coração reage diante das ações que determina a sua espiritualidade. É assim que ela funciona. Aí de repente você olha para você todo torto e descobre que você é muito mais espiritual do que você imaginava. O pai me falou, Wagner, eu prefiro 30 segundos de sinceridade do seu coração do que 10 horas de práticas espirituais para mim vazias. Eu vou repetir mais uma vez. Eu prefiro 30 segundos do seu coração sincero e verdadeiro para mim
do que práticas espirituais vazias, sem verdades e sem realidade. A gente vai encerrar aqui agora. Eu tenho sido visitado todos os dias, todo santo dia. Todo santo dia, não tem um dia. E eu não quero que acabe. Eu não quero que pare. Porque cada dia que ele senta lá, eu sei que o negócio vai ficar mais estreito que foi no dia de ontem. Cada dia que ele vai me visitar no jardim que eu estou para me levar para o dele, mais eu descubro. Eu lembro de um dia que ele me visitou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três sentaram na minha cama, da cama afundar. Ele falou: Wagner, a partir de hoje, esse lago é seu. E te digo mais, não se conta nas mãos quantos tem um desses na terra. É seu, é seu. Não há nada que você faça de errado que te tira daqui. Eu falei: misericórdia. Agora tem esse outro aqui que você viveu durante muito tempo. E eu tive uma pergunta para ele que eu achei que foi muito inteligente. Existe alguma coisa que eu possa fazer que eu saia dessa maravilha para essa aqui? Ele falou: existe. Eu falei: qual é? Se nenhum pecado me põe lá. Ele falou: simples, você querer estar lá. E eu pensei: por qual motivo um ser humano louco moraria lá? Ele não me respondeu mais nada. Apóstolo, qual dos dois lagos você tem se banhado mais? Eu tenho morado nesse aqui. Por não me sentir digno de estar lá. Por não me sentir pronto de estar lá. Ele me fez uma coisa que não se faz para ninguém. E eu permaneço no mesmo lugar. E eu venho orando todos os dias: Deus, ou o Senhor me mostra a senha para eu parar de me afogar nesse charco de lodo podre, ou eu vou morrer. E eu acho que Deus cansou no céu de me ver nadando nessa água podre e falou: vem cá para as águas cristalinas de novo. Não é o que você faz, é o que eu fiz. Não é o que você é, quem eu sou. Não fala sobre você, fala sobre mim. O foco não é você, sou eu. Volta a viver em secreto comigo de novo, Wagner. Tava dentro do banheiro chorando. É a última frase que eu posso falar, que não posso falar mais nada e a gente vai encerrar. Quem quer uma chave aqui? Bem prática. O evangelho que ele quer ver ser cumprido dentro de você é aquele mais ou menos assim, ó. Eu vou conversar com ele. Eu estou incomodado com ele. E eu estou monitorando o meu coração para que o meu coração lá dentro se comporte perfeitamente com ele. Porque em secreto só uma pessoa está vendo. É uma delícia quando eu não estou bem com ele e eu junto a energia que vocês me entregam e me enxergando como homem de Deus. Eu absorvo a energia que vocês me entregam, olhando para mim como homem de Deus, pedindo para que eu tenha um bom comportamento, para que eu me torne um bom exemplo para você. Então eu chamo essa energia junto, compacto ela, ponho ela no meu corpo e chego nele. Ô meu irmão, que Deus te abençoe, filho. Eu tenho força para ter um bom comportamento por fora, mas a energia que eu trago de vocês, que eu pego de vocês, que eu capturo de vocês, não traz o poder de mudar lá dentro. Lá dentro só muda com duas características. A primeira delas, a decisão que eu tive há anos atrás e a lembrança da decisão que eu tive. E eu entender que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. E que se eu me humilhar diante dos pés dele, e se eu disser para ele que eu não quero ter aquele coração dobre e torto, ele vai me dar graça para amá-lo. Independente se ele está certo ou errado. Eu quero te desafiar a jogar o seu troféu de super espiritual no lixo. Porque ele só serve para os homens, ele não serve para Deus. Eu quero te desafiar a entender que no reino, o maior é o último. O mais aplaudido é o escondido.
O arrogante e o prepotente cai, o humilde é exaltado. Eu quero te desafiar a voltar a ter a verdadeira consciência que você nunca deveria ter perdido. E eu queria pedir para você fechar os olhos um segundo e tentar lembrar dos benefícios que existem entre você e Ele. Só você e Ele. Aonde não tem um apóstolo para poder dizer o alto espiritual que você é, cara. Aonde não tem uma pastora falando que maravilha, que bênção que você é. Aonde você não aparece nos vídeos junto comigo ou com outra pessoa ou em qualquer outro lugar numa mídia social. Aonde não tem ninguém te aplaudindo, cara. Mas tem um coração de um Deus te amando. E brincando eu dizendo, olha lá, Serafim, olha que belezinha, ó. Ninguém tá vendo, mas eu tô e Ele se importa comigo. Aquele momento que você entende que Jesus é suficiente para você. Só a atenção dele basta, você não quer a atenção de mais ninguém. Aí você descobre um outro mundo, onde nada que está pro lado de fora faz sentido, se primeiro não for feito de dentro para fora, lá de dentro do seu coração. Aonde semear uma coisa, se não é do coração, não é tão bom assim. Aonde amar os seus filhos, sua esposa e honrar as pessoas ao seu redor, se não for do fundo do seu coração, não faz tanto sentido assim. E a saga muda. Porque quando você desejar o bom condicionamento de coração, quando você desejar a boa conduta de coração, a arrogância não te visita mais. Porque para ter uma boa conduta de coração, a arrogância não pode estar ali dentro mais. Olha para aquela época que você se sentia crente. Olha essas práticas que você não tem mais energia para ter. É um exercício, é uma mudança de alimentação. É aquela semente que você fazia constantemente. É a oferta que você fazia e hoje não faz mais porque você não vê benefício. Eu quero te convidar a deixar o Espírito Santo te mostrar todos os benefícios que você passou correndo e não percebeu. Livramentos, portas abertas, crescimento, graça. Como foi no começo da minha conversão? Eu andei 7 quilômetros a pé pedindo. Do 7º quilômetro, um pouquinho mais pra frente, Deus falou, Wagner, eu te dou tudo o que você me pediu, se você conseguir me agradecer por tudo do que eu já fiz. E eu voltei chorando, envergonhado, não conseguindo pedir mais nada. Eu acho que até o dia de hoje eu não consegui agradecer por todos os benefícios que Ele já me deu. E eu vou te lembrar de novo, igual Ele me pediu, da pergunta que eu fiz pra Ele. Deus, o que eu tenho de importante? Me fala uma característica que eu tenho que ninguém tem. Me fala uma coisa que eu tenho que me faz especial. Ele me disse, Wagner, eu. E agora eu vou te deixar triste só um pouquinho. Se tê-lo não te faz feliz e não te traz força para você continuar uma caminhada espiritual, é porque Ele ainda não é suficiente para você. Ainda não é suficiente para você. Mas eu quero declarar e profetizar como filho de Deus nessa manhã que está acontecendo uma troca de estação dentro do seu coração. Que está acontecendo uma troca de cenário dentro de ti. E que a partir de hoje o que te importa não é o que importa para as pessoas, é o que importa para Deus. O que te traz grandeza não é o que as pessoas enxergam, o que elas procuram ver em você. É aquilo que Deus deseja ver dentro do seu coração. Mãos limpas e um coração puro. Um coração sem mistura, uma alma lavada no sangue do Cordeiro. Uma pessoa bem-aventurada cujo qual o coração é puro e tem o privilégio de ver a Deus do jeito que Ele é, na figura dEle, não na distorção que eu criei baseado nas pessoas. Eu vou te dar alguns segundos. Comece a enxergar os benefícios que existem. Comece a refazer seu altar de novo. Apóstolo, vou ter que jogar fora tudo que eu fiz. É uma escolha sua. Eu joguei. E não quero olhar para trás. Eu quero uma vida de verdade.
Eu quero cumprir o conselho que eu dei para a moça. Eu dei o conselho num dia, no outro dia ele me visita e fala: você tá vendo o que você vive, Wagner? Eu falei: Deus, exatamente o que eu preguei para a moça, Jesus. Eu vivo o mesmo dilema que ela, Jesus. Eu preciso do mesmo Deus que ela precisa, da mesma prática que ela precisa. Os que querem isso, eu quero te desafiar a dizer isso para ele. Eu quero desafiar você a falar: Jesus, não importa quantos sinais e quantos milagres o Senhor fizer na minha vida, eu nem sei se eu deveria falar o que eu vou falar aqui agora, porque isso parece que tem a ver comigo e não com ele. Mas eu estou me sentindo espremido para falar. Deus me falou: Wagner, vais viver uma realidade profunda que até Elias vai se assustar. Pessoas vão te chamar de mago e de bruxo pelos sinais que eu vou fazer através de você. E esses dias eu comecei a chorar falando: Deus, eu tô com medo de me perder. Eu tô com medo de errar e fazer tudo errado. E o Senhor Deus me falou: Wagner, existe uma certa altura da caminhada que a fonte que mora dentro de você tem poder de consumir toda a malignidade que te envolve. Se você se perder, eu te acho. Se você se perder, eu te acho. Se o meu justo cair, eu o levanto 1, 2, 3, 4, 7 vezes, diz o Senhor. E eu descobri que um dos maiores impedimentos que eu tinha de avançar espiritualmente, um dos maiores, era o medo de cair, o medo de envergonhá-lo. A sua fonte é maior do que aquilo que te ataca. A sua fonte é maior do que aquilo que te ataca. A sua fonte é maior do que aquilo que te ataca. Chegar-se a um tempo que essa fonte será tão forte quanto qualquer ataque que vier contra você. E eu vou te contar um segredo um pouco mais. Deus não depende de nada certo que você faz. A graça dele te basta. A graça dele te basta. Quando estás fraco, aí que estás forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pai, eu oro ao Senhor nessa manhã. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu oro por mim hoje, nessa manhã. Eu oro por quem está aqui sentado e por todas as pessoas onde o Senhor permitir que essa voz seja ecoada. Eu imaginava que eu seria alguém, Deus. Durante muito tempo eu quis ser. Durante muito tempo eu quis ser uma voz. Durante muito tempo eu quis ser alguma coisa. E quanto mais eu caminho, eu descubro que não tem nada a ver sobre mim, Pai. Quanto mais eu ando, mais eu descubro que não tem a ver sobre ninguém nessa terra. Eu descubro que o lugar onde eu estou não é um lugar para fazer, é um lugar para deixar ser feito. Eu descubro que não é sobre ter uma oportunidade, é chegar no ambiente da oportunidade e te entregar como honra e oferta para que o Senhor continue falando. Eu descubro que não é sobre carregar autoridade, é chegar no ambiente de autoridade, limpar a cadeira, fazer pose de quem vai sentar, virar de lado e se ajoelhar e convidar aquele que é digno de se assentar naquele trono. O Senhor sabe que nesses 18 anos, tudo que eu orei é: me guarda e me livra. Eu continuo pedindo isso. Mas a oração que eu te faço é: nos desprende de nós mesmos. Nos livra dessas teologias suprassúmicas, poderosíssimas, espiritualísticas, que mais nos afastam do Senhor do que nos põem com corações desejosos. Nos livra daquilo que nos afasta da verdadeira verdade do Teu Evangelho. E nos dá consciência para vivermos o Evangelho de Jesus, cujo qual o foco é o nosso coração. Aquele Evangelho que a gente prega em silêncio.
Aquele evangelho que a gente olha para dentro do nosso coração 24 horas e ficamos monitorando ele o tempo todo. A tua palavra fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiar significa monitorar o coração. Orar significa relacionar com o Senhor. Uma vida onde eu monitoro o meu coração e me relaciono com o Senhor. Eu monitoro o meu coração e me relaciono com o Senhor para que eu não entre em teste. O teste não é para o Senhor descobrir se eu vou errar ou se eu vou acertar. O teste é para eu descobrir que eu não tenho um coração em Ti. Então nos livra desse teste, nos dando capacidade de monitorar os nossos corações, nos dando graça para que possamos viver um relacionamento verdadeiro, não de aparência externa, mas de um coração que depende, crê, serve, ama e vive a verdade. A Tua palavra diz que o Senhor é Espírito e vida, e que o Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor é Espírito e procura adoração em espírito, e adoração em espírito é com o coração justo e sincero de alguém que te busca de todo o coração. Só te encontra aqueles que te buscam com o coração genuíno e sincero e completo. Aqueles que me buscaram de todo o coração encontrarão. Aqueles que o Senhor procura é aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Aqueles cujo qual a boca fala aquilo que o coração está cheio. Aqueles cujo qual verdadeiramente, Senhor, não há divergência nas atitudes e no coração, na fala e no coração. É aquilo que o Senhor disse para Natanael: aí está um israelense, um israelita verdadeiro. A gente deixou Natanael passar por despercebido, Jesus. E um dos maiores elogios da Bíblia o Senhor fez para ele: nos dá estrutura para que recebamos as mesmas palavras, para que saibamos que o Senhor está recebendo o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Nos dá o coração quebrado de um pecador, enquanto caminhamos santidade, justiça e praticamos o Teu reino. Quem tiver coragem, repete: Espírito Santo, o Senhor é o governador desse reino. Eu te dou liberdade, eu te dou autoridade. Eu declaro que não tenho mais nenhuma diante de Ti. Governa o meu coração. Faz de mim um verdadeiro filho, não por fora, mas por dentro. Me dá um coração igual ao de Deus, cujo qual não há outra opção a não ser o amor genuíno. Me põe no ambiente onde eu não tenho mais opções. Me deixa de um jeito onde eu não tenho mais escolha. Assim como Jesus caminhou na terra, não tendo escolha de ser diferente de quem Ele é. A Ti nós oramos, Senhor, nessa manhã. A Ti nós oramos nessa manhã, Senhor. A Ti nós oramos nessa manhã, querido e poderoso Jesus. Aqueles que acreditam naquilo que está sendo pregado de forma profética, transfira toda a adoração, todo o reconhecimento que você recebeu até o dia de hoje a Ele, entregando a Ele adoração e uma linda salva de palmas em nome de Jesus. Faça isso com o seu coração. Em hebraico isso significa só Tu és bom. Cada palma que você bate em língua hebraica significa só Tu és bom. Sempre, amém. Só Tu és bom, Jesus, só Tu és bom.
Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos e só Tu és bom, Jesus. Só Tu és bom, só Tu és bom. Só Tu és bom. Só Tu és bom. Só Tu és bom, Jesus. Só Tu és bom. E seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber eu conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos. Eu quero te convidar a trazer uma oferta ao Senhor de gratidão. Eu quero te convidar a trazer um sacrifício diante dEle, para selar um tempo aonde só Ele é importante. Eu quero te convidar a voltar a ofertar e a semear sem buscar nada em troca. Eu quero te convidar a destruir essa doutrina coutiana que entrou dentro dessa terra, aonde um cara diz que o dízimo não é de Deus, mas no momento de política ele diz: eu sou um dizimista, hipócrita. Eu quero te convidar a não trazer uma oferta preocupado se Deus vai te trazer algo de volta. Eu quero te convidar a trazer uma oferta a Ele não preocupado se você vai ter amanhã ou não vai ter. O Senhor é meu pastor e Ele não me haverá falta. Eu quero te convidar a trazer ofertas e deixar o verdadeiro sentido delas ser restaurado de novo. É um ambiente de adoração. A primeira oferta da Bíblia Sagrada foi Abraão entregando Isaac a Deus. Aquela oferta de Abraão sendo entregue, de Abraão entregando Isaac a Deus, é chamado de adoração. Quando eu vi o pastor Cirilo pregar sobre isso, eu falei: meu Deus, eu nunca tinha percebido isso daqui. Voltar à essência do jardim de novo. Voltar quando tudo é puro. Voltar a ofertar porque o amamos. Voltar a ofertar porque honramos a Ele. Voltar a ofertar porque entendemos que Ele é digno e que Ele nos pediu para não nos apresentarmos na presença dEle de mãos vazias. Aproveite e traga o que é dEle. Em nome de Jesus Cristo, tenha a sua oportunidade de poder honrá-lo nessa manhã, em nome de Jesus. A Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória. Ei! Oh! A Ele a glória, para sempre, amém. Não é sobre nós, Senhor. Jesus, estende as suas mãos para aqueles cujos quais estão desejosos de que o coração deles mudem diante de Ti. Aqueles que entenderam que devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e as nossas propriedades.
Aqueles que entenderam que honrá-lo é maior do que receber. Boa coisa é dar e não receber. Que honrar o Senhor já é o benefício que recebemos, ao invés de colhermos aquilo que plantamos. Porque afinal de contas estamos num cenário onde colhemos num lugar onde não plantamos. Recebemos aquilo cujo qual não damos. Recebemos daqueles que semearam com lágrimas, com choro, com sangue, com fogo e com cinza, Jesus. E nós queremos honrar os mártires, Senhor. Nós queremos honrar os missionários que estão em campo morrendo agora. Nós queremos honrar aqueles que lutam e se ofertam a Ti nessa manhã, Senhor. Oramos para que recursos, oramos para que portas, e oramos para que sejamos a resposta, para que o que é feito através deles continue acontecendo. Abre as portas, Senhor, abençoa poderosamente, traz um novo testemunho. E eu declaro como filho do Deus vivo, novas empresas cujo coração está em Ti, novos trabalhos cujo coração está em Ti, e que aqueles que já trabalham para o Senhor estejam completamente voltados, que o Evangelho seja pregado no CPF e no CNPJ, e que tudo seja feito debaixo de um verdadeiro propósito diante de Ti. E o povo de Deus diga amém. Louvado seja Deus. Que o Pai os abençoe de uma forma poderosa e os guarde. Que o Pai os proteja de uma forma sobrenatural. E que Eles abençoem vocês. No nome precioso de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Glória ao nome de Jesus.